Que a graça e a paz seja com todos. Mensagem por Leonard Ravenhill, o Tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Porque todos nós compareceremos perante o Tribunal de Cristo. Quero contar uma história sobre quando eu era um menino que ia para a escola. Sabe, eu não me importava muito com a escola, mas naquela época eu tinha muita inveja do capitão da escola. Seu nome era Renton e ele estava sentado do outro lado do corredor. Ele era o melhor jogador de futebol da escola e era isso que eu queria ser. Ele era o melhor no cricket e eu gostava de cricket. Ele era o melhor corredor que tínhamos e eu gostava de correr. Ele não era apenas um excelente atleta, mas também um excelente artista. E além de tudo isso, ele era o cara mais inteligente de toda a escola. Se eu pudesse poupar minhas dores de estômago, eu as pouparia até o dia anterior ao exame final. Mas minha mãe era esperta. Ela sabia que eu os estava aguardando. Não sei como ela sabia, mas sempre sabia. Eu me levantava naquela manhã e dizia: "Oh mãe, não me sinto nada bem. Acho que devo ficar em casa hoje." Mas ela sempre dizia: "Você vai ficar em casa amanhã, mas não hoje." Mas ficar em casa amanhã não me serviria de nada, porque hoje era o dia do exame final. Hoje foi o dia do julgamento. Eu sei que Renton nunca se sentiu assim, porque sempre que tínhamos uma prova, assim que as questões eram colocadas no quadro, ele pegava a folha e corria. Ele havia terminado as 2 ou 3 primeiras disciplinas antes mesmo de eu conseguir ler a coisa. Ele e o outro companheiro costumavam dizer: "Nossa, exames." Eles sabiam que seriam o primeiro e o segundo da turma quando as notas saíssem e por isso estavam ansiosos para fazer o teste. Os exames finais não os assustavam. Esses meninos estavam sempre no topo. Eles não tinham medo do dia do juízo. Eles não tiveram medo porque estavam preparados para isso. Qualidade, não quantidade. Pois nós somos colaboradores de Deus, mas que cada um tenha cuidado como edifica sobre ela, porque ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele que está posto, que é Jesus Cristo. Ora, se alguém edificar sobre o fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará evidente, porque o dia o mostrará, porque pelo fogo há de ser revelado, e o próprio fogo provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3, 9-13. A escritura acima está falando sobre o dia em que todos os crentes estarão diante do Senhor, quando cada seguidor de Jesus prestar contas de sua vida e de seus atos perante todo o próprio céu. Observe o que diz com muito cuidado: o próprio fogo testará a qualidade do trabalho de cada um. Não quanto trabalho, mas sim que tipo de trabalho. Não a quantidade, mas a qualidade. Esta escritura está falando do trabalho de toda a sua vida. Em outras palavras, o trabalho de sua vida pode ser madeira, feno ou palha, ou pode ser prata, ouro ou pedras preciosas. E naquele dia o fogo o colocará à prova final. Que fogo? A Bíblia diz que Deus é amor, mas também nos diz que Ele também é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Paulo continua dizendo: "Se permanecer a obra de alguém que sobre ela edificou, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda." 1 Coríntios 3, 14 e 15. Esta ilustração seria extremamente significativa para o povo de Corinto a quem Paulo estava falando, porque não muito antes de isso ser escrito, toda a cidade deles foi devastada pelo fogo. Todos sabiam em primeira mão o dano que o fogo poderia causar. Quando o fogo varreu Corinto, todas as casas construídas de madeira, feno ou palha foram devastadas e reduzidas a cinzas. Mas as pessoas mais ricas tinham casas construídas com belos pilares de granito e algumas até tinham casas construídas totalmente em mármore. Essas casas feitas de pedras caras ainda estavam de pé depois que o fogo se espalhou, embora estivessem obviamente muito queimadas. Seu investimento de vida. Vamos visualizar de outra maneira. Um homem recebe $10.000 e ele investe em madeira, talvez um lindo mogno. Portanto, todo o trabalho da vida deste homem é feito de madeira. É muito bonito, mas quando o fogo passa por ele, o que você tem?
Tudo que você tem são cinzas, talvez até os tornozelos, e isso é tudo que resta. O próximo homem recebe $10.000 e ele investe em feno. Outro homem que recebe a mesma quantia investe tudo em palha. Isso soa tolo? Bem, as pessoas fazem isso todos os dias. Por quê? Porque se você colocar $10.000 em feno ou palha, parece que você está recebendo muito pelo seu dinheiro. Você provavelmente poderia comprar metade da palha no Texas por $10.000, mas você vai ter uma bagunça quando o fogo chegar até ela. Em vez de cinzas nos tornozelos ou cinzas nos joelhos, talvez cheguem ao nariz. Agora vamos ver algumas pessoas que fizeram investimentos muito mais sábios. Há um homem aqui que tem $10.000 e ele investe em ouro. O próximo homem investe $10.000 em prata e o outro homem investe a mesma quantia em pedras caras. Cada um dos 6 homens de quem acabei de falar tinha a mesma quantia de dinheiro, mas todos escolheram coisas diferentes para investi-lo. Agora estamos falando sobre o trabalho de sua vida. Você entendeu? Toda a nossa vida, desde o momento em que começamos a testemunhar de Cristo, incluindo todo o nosso serviço e trabalho para Ele, será testada pelo fogo. Devemos ter muito cuidado para fazer investimentos sábios, ou no final, tudo o que restará são cinzas. Valor eterno. O trabalho de nossa vida resistirá ao teste do fogo quando nos apresentarmos ao Senhor? Terá valor eterno, duradouro ou acabará em cinzas? Há uma diferença interessante entre madeira, feno, palha e ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e restolho são encontrados acima do solo. Eles chamam a atenção, assim como os ministérios de muitas pessoas. Eles são bastante abundantes e fáceis de encontrar. Por outro lado, prata, ouro e pedras preciosas são encontradas abaixo do solo. Ninguém os vê, novamente, como os ministérios de muitas pessoas. Eles não estão apenas espalhados em um campo em algum lugar para qualquer um pegar. Eles são muito mais difíceis de encontrar. Na verdade, é preciso muito trabalho duro para obtê-los. É por isso que eles são tão caros. Eles são de qualidade muito superior a muitas outras coisas e muito mais raros também. Novamente, é a qualidade, não a quantidade que define seu valor. Muitas coisas são difíceis na vida cristã, mas devemos desejar adquirir aquelas coisas que manterão seu valor não apenas na terra, mas também no céu. Ministério e dinheiro. A vida de cada pessoa, incluindo todo o seu ministério, vai passar pelo fogo. Há muito ministério público que vai ser consumido pelas chamas naquele dia, meus irmãos. O fogo vai pegar a grande vida vistosa de cada homem e queimá-la até restar apenas um monte de cinzas. Estou cansado de ver esses caras pedindo dinheiro na televisão. Eu acredito que cada centavo que entra em qualquer ministério precisará ser respondido antes do tribunal de Cristo um dia. Jesus falou sobre esses homens que iam e tomavam as casas das viúvas, Lucas 20, 46, 47. Bem, isso é o que muitos estão fazendo agora. E eles não estão satisfeitos que você dê enquanto está vivo. Eles pedem que você entregue sua casa e tudo mais a eles em seu testamento. Eles vão prestar contas a Deus naquele dia, mas creio que nós também vamos prestar contas. Um irmão estava me contando esta semana que quando foi batizado e entrou na água, de repente percebeu que estava com a carteira no bolso. Poucas carteiras são batizadas. Nós meio que dizemos: Senhor, Tu cuidas dos meus pecados, eu cuidarei do resto. Você prestará contas a Deus de cada centavo que ganhou desde que se tornou propriedade de Jesus Cristo. Ele não apenas leva seus pecados, Ele leva todos vocês. Sim, muitos podem querer ser cheios do Espírito Santo e obter um saldo bancário, mas quantos de vocês são grandes o suficiente para dizer: Senhor, nesta hora crucial da história humana, deixe-me encher com os sofrimentos de Cristo. Ele pode compartilhar sua tristeza com você? Você está preparado para desafiar o poder demoníaco e dizer: ouça, eu me mudei para o lugar onde o apóstolo Paulo estava quando disse: eu me glorio nas tribulações, nas necessidades e nas injúrias. Cuidado, porém, porque se você for amadurecer em Deus, todos os anões ao seu redor irão criticá-lo e zombar de você e dizer:
tentando ser mais santo do que o resto de nós, hein? Então você não tem hora de jogar basquete ou assistir a um jogo de beisebol. Não, talvez você não saiba, mas isso não é da conta de ninguém além de você e de Deus. Você chega tão perto do coração de Deus que compartilha sua dor pelo mundo e pela igreja desviada que temos hoje. Um dos pregadores mais famosos do país ligou recentemente, quase à meia-noite, e disse: "Cheguei a esta conclusão. O Deus Todo-Poderoso já tirou a mão da América, pela simples razão de termos tanta luz." Não é apenas verdade que vivemos em um mundo de política falida. Vivemos em um mundo, essa é a parte mais trágica de todas, de uma igreja falida. Os cristãos serão julgados? Não faz muito tempo ouvi uma mulher dizer: "Bem, louvado seja o Senhor. Estou feliz por não ter que prestar contas de nada quando for para o céu. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus." Espere um minuto. Você nunca pode isolar uma escritura por si só. Não há condenação para os nossos pecados passados. E tenho certeza de que estamos todos muito contentes com isso. Mas Deus estava sempre dizendo a Israel: "Lembre-se de quando você era um servo no Egito. Lembre-se do seu pecado. Lembre-se da sua iniquidade." Você pode dizer: "Isso não diz que os cristãos serão julgados pelos livros." Sim, acho que sim. Onde? Em Malaquias 3,16. Diz que Deus tem um livro de recordações. E acho que faria bem a você, antes de ir para a cama todas as noites esta semana, perguntar a Deus: "O que você colocou em seu livro hoje para a minha vida?" Não precisa ser algum ato externo. Você pode adorar a Deus em um trator. Pode não ser a melhor maneira, mas você pode fazê-lo. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Acho que as Escrituras significam exatamente o que dizem. Os santos mortos. Um escritor de hinos diz: "Das vastas fronteiras da terra e da costa mais distante do oceano, através de portões de pérola, fluem em uma hoste incontável, cantando Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia." Todos os santos de todas as eras estarão lá. Há outro hino antigo e provavelmente muitos de vocês não saberiam recitá-lo, mas aposto que a maioria de vocês conhece o refrão: "Oh, quando os santos marcharem." Você sabe, eles dançam todas as noites em Nova Orleans. Eles arrastam os pés pela Bourbon Street e se divertem muito. Mas essa música não é para eles, é para os resgatados. Diz: "Quando os santos entrarem marchando." Os santos marcharão para o céu em uma multidão que nenhum homem pode contar. Mal posso esperar para ver todos os santos de todos os tempos. Ficarei emocionado ao olhar para Isaías e Jeremias e esses profetas maiores e menores. Estaremos olhando em volta e dizendo: "Ei, aí está Abraão." Não pensei que ele fosse assim, mas ele vai estar lá, tudo bem. E apenas pense em ver Mateus e Marcos e Lucas e João e todos em Atos. Não será maravilhoso ver aqueles homens que andaram com Jesus? Vamos pensar em Paulo por um momento. Ele entregou seu intelecto a Deus. Ele escreveu cerca de 14 epístolas e viajou por toda a Ásia Menor. Ele foi chicoteado no poste 195 vezes. Ele estava em cansaço, jejuns, dores, tribulações, angústias, fome e nudez. Ele foi submetido a falsos irmãos e aos perigos das profundezas. Qual você acha que será a recompensa dele por viver uma vida assim? A graça é gratuita, mas as recompensas não são gratuitas. Você pode dizer: "Mas você está falando sobre obras." Claro que estou, porque Deus o fez, Jesus fez. Pedras caras, prata, ouro, pedras preciosas. Quais são as pedras preciosas? Quando leio isso, penso no peitoral que estava sobre os sacerdotes no Antigo Testamento. Foi dividido por 4 fileiras de pedras, 3 pedras em cada fileira. Cada pedra era diferente. Cada pedra representava o nome de uma das 12 tribos de Israel. O sacerdote usava o peitoral sobre o coração ao entrar no lugar santo para orar pelos pecados do povo. Como você lida com isso? Você entra no lugar mais santo de todos para interceder pelos pecados do povo? Você entra em intercessão?
Isso só é possível através do sangue de Cristo e da unção do Espírito Santo. A intercessão é o nosso trabalho agora. Não precisamos enviar um sacerdote ao Santo dos Santos. Podemos ir nós mesmos. O Novo Testamento nos diz que somos todos sacerdotes, que fazemos parte do sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Você se pergunta por que o mundo é pobre e doente lá fora? Porque realmente não sabemos orar, é por isso. Porque estamos satisfeitos por termos deixado nossa vida miserável, e não bebemos, nem cobiçamos, nem nos condenamos todos os dias. Somos cristãos agora, e estamos tão contentes, felizes e satisfeitos. Prata. A prata... Qual é a prata? Eu acho que você pode interpretar isso de maneiras diferentes. Mas gosto de pensar na escritura do livro de Provérbios que diz: a língua do justo é como a prata escolhida. Provérbios 10:20. Acredito que a prata pode significar as palavras que falamos. Eu creio que Deus tem um registro eterno de cada palavra que falamos desde que fomos salvos. Isso pode ser embaraçoso. Não teremos vergonha das coisas boas que dissemos, mas e quantas nossas palavras ociosas? Sabe, a fofoca, a calúnia, a crítica, o preconceito. E aquela vez em que alguém te chateou e ao invés de ficar quieto, você simplesmente derramou tudo que estava em seu coração naquele momento. E você consegue pensar em todas as palavras impressionantes que pregamos para milhares de pessoas ao longo dos anos? Vamos responder por cada palavra e o fogo será colocado sobre eles. Serão madeira, feno ou restolho ou suportarão o fogo? Ouro. Do que o ouro é um sinal? Eu acredito que é um sinal de nossa devoção a Deus. Se eu pudesse ter um pequeno caldeirão aqui, colocaria seus $10.000 em ouro nele e o derreteria. O que acontece quando você queima o ouro? Nenhuma coisa. Ele apenas muda de sólido para líquido, mas você não o reduz. Você pode ver todos os santos de pé no céu? E lá está Leonard Ravenhill, diante de Cristo, cujos olhos estão cheios de santidade. Todo lugar está respirando santidade. Ali, na presença e na majestade de um Deus tremendo, o registro de minha pobre vida é lido diante de todos os santos de todas as épocas. E ele põe fogo na minha vida devocional. Eu sou apenas um bom showman? Eu com certeza gosto de pregar porque Deus me chamou para pregar. Não me importa como prego, e também não me importo se você acredita em mim. Não sou responsável por isso. Eu prego de coração tudo o que creio e morreria por isso. Mas diga, eu sou apenas um showman? Como é minha vida secreta? Eu já disse isso muitas vezes e vou dizer de novo: nenhum homem é maior que sua vida de oração. Não me importa o tamanho da organização dele. Deixe-me viver com o homem por algum tempo e compartilhar sua vida de oração, e eu lhe direi o quão alto eu acho que ele é, ou quão majestoso eu acho que ele é em Deus. Como está sua vida devocional agora? Você gostaria que Gabriel entregasse o livro de sua vida devocional no último mês para que pudesse ser lido em voz alta na igreja neste domingo? O ouro será provado através de nossa vida devocional. Grandes homens de oração. Você descobrirá isto. Os homens que foram os mais heróicos para Deus foram os homens com a maior vida devocional. A América produziu alguns dos maiores guerreiros de oração do mundo. John Hyde foi um deles. Eu conheci alguém que havia orado com ele e eles disseram que era simplesmente incrível quando esse homem entrava em oração. Há um pequeno livro sobre ele chamado Praying Hyde, que valeria a pena sua leitura. Edward Payson, mais conhecido como Payson, o orante de Portland, foi outro grande guerreiro de oração. Ele costumava se ajoelhar ao lado de sua cama e orar, orar e orar. Quando levaram seu corpo para o enterro, encontraram grandes almofadas em seus joelhos, como um camelo. A tradição diz que Tiago tinha joelhos de camelo, mas é um fato vivo que Payson os tinha. Quando o estavam lavando, alguém disse: "Que joelhos anormais! Eles estão cheios de calos." Isso porque ele costumava orar ao lado de sua cama com energia, e ele usava 2 sulcos de cerca de 15 ou 18 centímetros de comprimento naquele chão duro, onde ele costumava orar e fazer intercessão. Um dia eu estava na escola bíblica do país de Gales e havia a querida senhora Reese Howells. O marido dela estava morto agora.
Ficamos no terraço e ela se virou e disse: "Você vê o quarto ali?" Eu disse: "Sim, eu vejo aquele quarto." "Aquela porta?" "Sim." Papai, ou seja, o marido dela, entrou por aquela porta às 6 horas da manhã e ficou lá até às 6 horas da noite todos os dias durante 11 meses, exceto o dia em que sua mãe morreu. Vamos visualizar a eternidade e olhar para todos os apóstolos e todos os santos de todas as eras. Olha, ali está Charles Finney com seus incríveis reavivamentos. Há William Booth, o fundador do Exército de Salvação. Lá está John Wesley. Aqui estão todas as grandes figuras heróicas sobre as quais todos lemos, e todas elas estão assistindo enquanto o livro é transmitido e alguém vai ler o registro. Você se voluntariaria e diria: "Bem, ficarei feliz em ler meu registro para esta multidão"? Suponha que eu diga: "Gabriel, me dê o registro do ano de 1724. Quando abro o livro daquele ano e vou para os Bs, encontro o nome de David Brainerd. Ele era um jovem americano que morreu aos 28 anos. Tudo o que possuía era um couro de vaca que usava com uma corda amarrada em volta dele. Ele costumava cavalgar sobre o rio Susquehanna para seguir os índios. David teve um caso grave de tuberculose e pesava apenas cerca de 95 libras. Lembro-me de ter lido seu diário uma vez. Ele disse: "Acordei esta manhã e os índios ainda estavam cometendo adultério, bebendo, batendo em seus tambores e gritando como o próprio inferno. Orei meia hora depois do nascer do sol até meia hora antes do pôr do sol. Não havia lugar para orar no acampamento indígena. Fui para a floresta e me ajoelhei na neve. Foi até o meu queixo." Não, ele não tinha um aquecedor com ele ou qualquer outra coisa. Ele estava lá na neve gelada, tuberculose e tudo. Ele continuou: "Lutei em oração até meia hora antes do pôr do sol, e eu só conseguia tocar a neve com as pontas dos dedos. O calor do meu corpo derreteu a neve. Que oração de intercessão incrível! Bem, Deus tenha pena de nós. Não podemos nem levar as pessoas às nossas igrejas para orar e temos almofadas de veludo nos assentos e coisas bonitas no chão para que nossos queridos joelhos não se machuquem. David Brainerd, Payson de Portland, John Hyde e Rhys Howells. Quando Deus coloca o fogo em sua vida devocional, não acho que haverá nada perdido. Não será madeira, não será feno e não será palha. Alegria verdadeira. Estou envergonhado de fazer parte da igreja hoje porque acredito que é uma vergonha para um Deus santo. A maior parte da nossa alegria é bater palmas e nos divertirmos e depois falarmos todas as bobagens do mundo. Estamos exagerando no riso e na felicidade. Há um velho ditado no mundo: ria e o mundo rirá com você. Eu mudo e digo: ria e a igreja rirá com você, mas chore e você chorará sozinho. Como não há alegria real suficiente na casa de Deus, precisamos de entretenimento. O entretenimento é o substituto do diabo para a alegria. Como não há poder suficiente na casa de Deus, as pessoas estão sempre procurando algo para substituí-lo. Apontamos o dedo para o mundo, mas precisamos nos voltar para a igreja e dizer que é melhor todos pegarem pano de saco e cinzas e nos humilharmos e dizermos: Deus Todo-Poderoso. Quando vejo a igreja no Novo Testamento, eles não tinham prédios imponentes ou evangelistas pagos ou muito dinheiro. Eles não podiam ir à televisão e implorar. Mas vou lhe contar o que eles fizeram. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Você já viu a pequena placa que diz: apenas uma vida logo passará, apenas o que é feito por Cristo permanecerá? Bem, não foi isso que o poeta escreveu. O poeta escreveu o seguinte: apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Você acha que todos os cristãos morrem felizes? Não em sua vida. Alguns deles morrem miseráveis como pecadores. Por quê? Porque eles usaram mal seu tempo e desperdiçaram suas vidas. Muitos de vocês estão morrendo em uma cama de hospital e oraram: Senhor, se você apenas me poupar, eu farei isso, aquilo ou aquilo. Bem, você já fez isso? Descobri esse poema outro dia e quero compartilhar com vocês. Seu plano para mim.
Quando eu estiver no tribunal de Cristo e Ele mostrar seu plano para mim, o plano da minha vida como poderia ter sido se Ele tivesse conseguido, e eu ver como eu bloqueei aqui e o impedi ali, haverá tristeza nos olhos do meu Salvador, embora Ele ainda me ame. Ele me quer rico e eu fico lá pobre, despojado de tudo menos de sua graça, enquanto a memória corre como uma coisa caçada por caminhos que não posso refazer. Senhor, dos anos que me restam, entrego-os em tua mão. Toma-me, quebra-me e molda-me para o padrão que tu planejaste. A única coisa que me amarrará na vitória continuamente pelo sangue de Cristo é que eu dê a Ele minha adoração e minha homenagem todos os dias. É mais do que o meu serviço, é mais do que dar dinheiro, mas preciso amá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo. Eu preciso pegá-lo, por assim dizer, pelos pés e adorá-lo. Se fizermos isso, experimentaremos verdadeira alegria e felicidade duradoura. Coroas, coroas, coroas. Não acredito que haverá inveja no céu, mas posso lembrar que há pelo menos 5 coroas a serem dadas em recompensa. Paulo diz que o Senhor lhe dará uma coroa de justiça e que o Senhor não só dará a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Há uma coroa para os mártires, os que morreram e os que ainda vão morrer. Coroas, coroas, coroas. Não seremos todos iguais no céu. Haverá grandes distinções lá. Quando você vê uma convenção política, vê pessoas segurando cartazes da Califórnia ou de algum lugar. Bem, talvez haja sinais no céu. Estes são os guerreiros de oração. Estes são os grandes sofredores. Estes são os trabalhadores. Estes são os missionários. Estes são os fracassados. Todos os tipos de pessoas serão listados naquele grande dia. Haverá grandes distinções entre as pessoas no céu. Havia uma pequena mulher na Irlanda que tinha 2 lojas. Ela pagava todas as despesas da família com o que ganhava de uma loja e guardava todo o dinheiro que entrava da outra loja para as missões. Ela acabou enviando 4 de seus filhos para o campo missionário e financiou cada um deles. Ela vai ter uma recompensa algum dia, não é? Porque ela estava fazendo isso como para ele. Dê uma olhada no ladrão moribundo. Ele estará no céu porque Jesus disse que ele estaria, mas ele desperdiçou sua vida. Então olhe para John Wesley, por exemplo. Ele foi salvo profundamente quando tinha 35 anos de idade e serviu ao Senhor pelos próximos 53 anos. Você não poderia pensar que o ladrão moribundo, um homem que entrou no último tic-tac do relógio, teria a mesma recompensa que John Wesley poderia? Wesley ganhou muito dinheiro. Você sabe o que ele fez com isso? Ele construiu orfanatos e igrejas. Ele imprimiu bíblias e inários. Não havia tempo perdido em sua vida. Ele era metódico e sistemático. Ele foi jantar com o maior homem da literatura inglesa e o homem disse: "Agora que você terminou o jantar, vamos cruzar as pernas debaixo da mesa e ter uma boa conversa." Wesley disse: "Me desculpe, eu tenho que ir." "Mas ainda não são 9 horas. Por que você está indo?" Wesley disse: "Eu tenho um compromisso amanhã às 4 horas. Amanhã às 4 horas da manhã? Todas as manhãs da minha vida", disse ele. Com quem? Com Deus. Ele disciplinou sua vida. Ele disciplinou seu corpo ao comer. Ele disciplinou sua mão no bolso. O tribunal de Cristo, uma perspectiva impressionante para qualquer um de nós. Devemos viver todos os dias como se tivéssemos saído de outro mundo para este mundo, mas com o poder desse mundo ainda sobre nós. Devemos viver, falar e nos mover nesse poder e ter todo o nosso ser em Jesus Cristo. A fragrância da adoração. Eu ouvi a história por anos sobre a mulher que veio a Jesus com um vaso de alabastro com unguento. Antes que eu entendesse, antes que eu percebesse que ela veio por uma única razão. Ela veio adorar a Jesus. Como eu sei? Porque ela trouxe o presente mais sacrificial que ela tinha e porque ela nunca disse uma palavra enquanto estava lá. Como eu sei? Porque ela não lavou seus pés com água, mas com suas lágrimas. Ela não secou seus pés com uma toalha, mas secou seus pés com os cabelos de sua cabeça. E ela derramou aquela fragrância cara e depois enxugou seus pés. Então o que aconteceu? A fragrância que ela derramou sobre ele voltou sobre ela.
Você se pergunta por que sua vida não está mais perfumada? É porque você não reserva tempo para ser santo. Você não tira tempo para estar com Jesus. Porque você acha que todo o conhecimento que você obtém na escola bíblica é suficiente. Oh não, Deus não vai medir seu intelecto. Ele vai provar sua vida com o fogo dele. Você se levantou esta manhã e agradeceu a Deus por ser puro. Você agradeceu a Ele por ter quebrado aquela febre diabólica que você costumava ter por cheirar cocaína ou algo assim. Você está realmente feliz por não ser mais uma prostituta, mas agora você faz parte da noiva do Cordeiro? Você está feliz por Ele ter removido seu mau humor e todas aquelas coisas horríveis e assustadoras que costumavam dominar você? Eu penso novamente em uma declaração que A. D. Wilson Tozer me fez uma vez. Ele disse: Len, você sabe, mal conseguiremos sair do tempo para a eternidade. Abaixaremos nossas cabeças em vergonha e humilhação. Olharemos para a eternidade e diremos: olhe para todas as riquezas que havia em Jesus Cristo. E cheguei ao tribunal quase como um indigente. Uma pessoa diferente. Lembro-me de atravessar uma praça na cidade de Bath na década de 1940. Eu vi duas jovens muito bonitas. Bem, uma era uma jovem e a outra era apenas uma menina. Elas estavam lindamente vestidas e enquanto marchavam pela praça pensei: há algo diferente nessas meninas. Então descobri que eram princesas. Era a nossa atual rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, e sua irmã Margaret. Elas faziam parte da realeza inglesa e você sabe, havia uma dignidade nelas muito diferente de qualquer outra pessoa que andasse por lá. Bem, como cristãos, fazemos parte da família real de Deus. E deve ser evidente para todos que encontrarmos que somos um tipo diferente de pessoa. Se não podemos viver como um povo diferente nesta terra, não temos o direito de viver aqui. Não devemos ser afetados por mudanças de costumes, estilos ou opiniões, ou se o mercado de ações sobe ou desce, ou se as nuvens estão se formando para a guerra. Essas coisas não fazem diferença. Batismo de obediência. Este último dia vai ser incrível. Você já imaginou como vai ficar quando estiver lá? Você e eu estaremos lá sozinhos naquele dia e seremos julgados por todos os aspectos de nossas vidas, por nossas orações, doações, conversas e ações. Eu ainda acredito na majestade daquele tribunal eterno, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o Juiz dos Juízes. Veja bem, não há possibilidade de ensaio, e além disso não há possibilidade de repetição. Porque novamente este é o julgamento final e para alguns Deus dirá: venham abençoados, mas para outros ele dirá: afastem-se de mim. Não, afinal não é tão simples ser cristão, é uma coisa majestosa. Devemos viver nossas vidas conscientes da eternidade, prontos para ser cortados a qualquer momento. Se você estivesse diante do Senhor neste exato momento, gostaria que a história de sua vida fosse lida por todos os milhões na eternidade? Nenhum dos párias do inferno estará lá. Não será maravilhoso? Ou será? Ou você acha que pode encolher um pouco quando ouvir agora que Deus usou David Brainerd ou John Wesley ou alguma pequena lavadeira que teve uma vida de intercessão? Não há fardo pesado demais, nem situação difícil demais para quem você ama. Se formos controlados pelo amor, motivados pelo amor e energizados pelo amor, tudo ficará bem quando estivermos lá de pé, porque se há algo sobre o amor, é a obediência. Precisamos nos tornar um povo batizado com obediência. Precisamos ser submissos à total vontade de Deus, não nos importar com a opinião humana e não pedir mais para gastar conosco. Precisamos dizer: ó Deus, quero que esta minha vida te glorifique, para que quando eu estiver na tua presença terrível, como diz João, não seja envergonhado na tua vinda. 1 João 2,28. Amém.